Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Glória a Jesus. Estou aqui para trazer mais uma parte da palavra de Deus. A minha oração é que esta palavra alcance o teu coração, no nome de Jesus. Quero agradecer pela oportunidade que os nossos líderes nos concedem, né? Os nossos líderes, a diaconisa Edma e o presbítero Flaviano, nossos líderes da EBD, da Igreja do Evangelho Pleno, Ministério Mundial. Meu nome é Júlia, faço parte, pastoreio juntamente com meu esposo, pastor Clodoaldo, da Igreja do Evangelho Pleno, em João Pessoa. E estou aqui com essa incumbência de trazer uma palavra para ser ministrada ao meu e ao teu coração, no nome de Jesus. E a palavra está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 ao 18, que diz assim: Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele durante 15 dias. Meus amados irmãos, esta mensagem que eu quero trazer, ela tem um título. Esse título é para nos ensinar, a gente tirar alguma coisa que faça mover a nossa alma a trazer-nos a entender por que passamos pelo deserto. Então, o título dessa ministração de hoje são as lições que o deserto nos traz. Quais as lições que o deserto me traz? Então, o apóstolo Paulo, muitos de nós sabemos que ele perseguia os cristãos, matava os cristãos e ele seguia uma lei judaica ensinada por Gamaliel, aonde ele foi criado aos pés desse rabino, aprendia todas as leis do judaísmo, e ele entendia que através disso ele estava agradando a Deus, porque ele tinha o cristianismo como uma seita dos nazarenos. Então, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, porém um dia, no caminho de Damasco, indo para Damasco, também em uma missão, para buscar os cristãos que estivessem lá, para trazer para Jerusalém, e em Jerusalém matar também os que estivessem lá em Damasco. E nesse caminho, na ida para Damasco, o Senhor lhe apareceu no caminho. E aparecendo no caminho, a vida dele foi transformada. Houve uma conversão. O que é conversão? É uma transformação, é um voltar do caminho errado e agora passar ao caminho correto que Deus quer. Nós percebemos nesse capítulo que foi lido que Paulo é escolhido desde o ventre. Desde o ventre da sua mãe, ele diz, desde o ventre da minha mãe, o Senhor já tinha plano na minha vida, eu sou escolhido por Deus para levar as boas novas aos gentios. E não foi o homem, nem a mulher, não foi a carne, nem o sangue que me escolheu. Se nós vermos o versículo 1 do capítulo 1, ele vai dizer que ele é apóstolo não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. É um chamado, né? Uma escolha vinda diretamente de Deus. Não foi o homem. O homem não impôs a mão sobre ele para ungí-lo.
foi o próprio Deus. Com ele foi tudo o próprio Deus, né? Então, quando ele chegou a escrever essa carta aos Gálatas, ele já era convertido há muito tempo. Ele já tinha passado pela Arábia. Nós percebemos que ele está contando o testemunho aqui. Ele já havia passado pela Arábia. Sabe o que é a Arábia, meus amados? É um deserto. É um tratamento. Então, para ele ser esse homem que ele se tornou, não foi de um dia para o outro, não foi no caminho de Damasco, mas foi no tratamento, ele e Deus. Ele e Deus. Ele e o próprio Jesus. Porque deserto existem lições. Você percebe que Davi, para chegar a ser ungido rei, ele foi ungido rei há muitos anos, porém a coroa, para chegar na sua cabeça, ele precisou passar por muitos desertos. Ele passou pelo deserto quando ele fugia de Saul, mesmo sendo ungido rei, mas não havia recebido a coroa. Então você precisa entender, nós precisamos entender que deserto para nós é pedagogia. Faz parte do ensino, faz parte do nosso crescimento. O cristão que nunca passou por deserto, ele não é cristão, ele é cristal. Como eu ouso dizer isso? Porque é certeza. Porque todo grande homem e mulher de Deus passaram pelo deserto. Deserto não significa unicamente uma terra seca. Deserto significa uma enfermidade. Algo que somente Deus é poderoso para curar. Algo que é uma situação de tempestade com o filho, uma tempestade de solidão, algo que nós não podemos resolver, em que a nossa submissão tem que ficar 100% Deus, se chama deserto. A situação daquele povo no deserto era 100% Deus. Não tinha ninguém. Não tinha de onde vir socorro. Não tinha quem enviasse alimento. Não tinha quem livrasse do sol, a não ser a nuvem, que era o próprio Deus. Não tinha luz à noite, a não ser aquela poderosa coluna de fogo. Então, o deserto é onde dependemos totalmente da providência de Deus. A presença de Deus. Ele diz que eu estarei contigo em todo o tempo, é promessa dele. A diferença do mundo passar em situações difíceis é que eles não conhecem o nosso Deus, mas nós conhecemos. Conhecemos, e quando passamos por esse deserto, precisamos sair aprovados nessas lições. Paulo, ele foi levado para a Arábia. Nesse período, ele foi reavaliado. Ele mudou de mente. A conversão em nós precisa ser completa. Mente, né? A emoção, as mudanças, as decisões, precisa tudo ser moldado pelo Senhor. Então, não é algo que se transforma sozinho. É preciso o Senhor escolher, levar para um deserto e dizer: agora você está aprovado. Eu quero trazer essa palavra para você. Seja aprovado nesse deserto. Seja aprovado nesse tempo em que você está vivendo. Porque depois desse deserto tem uma obra excelente. Seja aprovado, não abandone o barco. Seja como Paulo. Paulo disse: não foi homem quem me escolheu, foi Deus. Para ele chegar a dizer isso, amados, que foi escolhido desde o ventre, é porque agora ele está entendendo que a dependência dele vem de Deus. Aquele homem é autossuficiente. Aquele homem que ninguém... aquele homem altivo. Um dia ele disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o deserto faz isso. O deserto nos desmonta. O deserto nos quebra. O deserto nos molda. O deserto nos faz melhores depois dele. O deserto nos faz entender que o nosso caráter precisa ser transformado. Então, que nesse tempo que você está passando,
seja um deserto de enfermidade, seja um deserto de dor, seja um deserto de solidão, porque às vezes no deserto Deus endurece corações de pessoas que amamos e que a gente fica dizendo, meu Deus, como é que aquela pessoa não lembra de mim? Como é que as pessoas me abandonaram na hora que eu mais precisei? Como é que o pastor não lembra mais de mim, esqueceu de mim? Eu quero dizer uma coisa, Deus endurece corações quando nos quer levar para o deserto. Até isso ele faz, sabe para quê? Para entender que o nosso socorro vem dele. Saiba que a tua dependência vem de Deus. E essa dependência de Deus não quer dizer que devamos abandonar as pessoas que nos lideram ou sermos revoltados. Nada disso. É para nós continuarmos amando e cuidando das pessoas que nos lideram, porque sabemos que o deserto quem nos leva é Deus. Que o deserto é Deus quem nos leva para nos moldar. O apóstolo Paulo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então ele foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Então ele ficou nesse período no deserto da Arábia para depois ir se encontrar com Pedro depois de 3 anos para Jerusalém. O chamado de Paulo não foi assim. Acabou e avançou para a missão. Ele foi tratado. Somos tratados. Moisés foi tratado. Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos com Jetro no deserto, voltou para o Egito para tirar o povo de Israel, para levar para o deserto, e passou mais 40 anos no deserto. 120 anos da vida de Moisés. Moisés foi moldado nos desertos. E eu e você? Quantas vezes não entendemos os desertos? Porque deserto não se entende, deserto se vive. Deserto não se questiona, deserto se vive. A palavra de Deus diz, em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o Senhor chamou para um propósito. E todo aquele que o Senhor chamou para um propósito tem deserto. Você percebe um dia em que Jesus estava ensinando a multidão, falando sobre o pão que multiplicou, né? Sobre o peixe que foi multiplicado, mas quando terminou tudo aquilo, ele chamou seus discípulos e disse assim, vamos passar para o outro lado. Ou seja, eu quero ver vocês, se vocês vão me amar, se vocês vão estar comigo quando não tiver pão, quando não tiver peixe para ser multiplicado. Eu não quero que vocês me sirvam apenas pelo que eu tenho para dar. Eu quero que vocês me sirvam pelo que eu sou. Então ele foi para o mar, para alto mar. Suba na margem, suba no barco que nós vamos passar para outra banda. E vocês sabem que no meio do mar, houve uma grande tempestade de vento. O vento era contrário. Agora, a grande bênção é que o Senhor, apesar de ter permitido todo aquele vento, aquela tempestade, o Senhor não os abandonou. Assim também como não abandonou Davi. Davi, mesmo que ele tinha as características de grande homem de Deus. Sabia tocar, era sisudo em palavras. Se você lá em 1 Samuel, capítulo 16, está dizendo que as características de Davi: era homem formoso, sisudo em palavras, sabia tocar bem, né? Que não é o suficiente. Tem gente que sabe tocar muito bem, mas não tem nada de Deus. E não passou pelo deserto. Quando passar, aí é que você vai saber tocar verdadeiramente, não é? Ele também tinha outra coisa, era formoso à vista e tinha uma característica que todos nós precisamos, que e o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Então, todas as características, sabia tocar, era formoso à vista, tudo isso não tinha valor se o Senhor não fosse com ele. Você está entendendo que não adianta você saber pregar bem,
não adianta você saber cantar bem, não adianta você saber tocar bem, sem ter essa presença. Davi tinha essa presença, fazia parte das suas características de homem de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor o permitiu que fosse para o deserto, fugindo de Saul nos desertos. E por que nós também não passamos? Jó teve deserto. Jó ficou todo aquele tempo no deserto e no silêncio de Deus. Além do deserto, mesmo Deus estando com ele, Deus não respondia nada. Você percebe que só no capítulo 38 ao 40 o Senhor começa a perguntar as coisas a Jó. Aí quando chega no 42, Jó diz, depois que passou pelo deserto, ele diz: eu sei que tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E ele diz também: os meus olhos hoje, antes eu te conhecia de ouvir falar, os meus olhos hoje te veem. Porque o deserto nos faz ver Deus. O deserto nos faz ver o Senhor. Não tem outro meio que nos faça ver o Senhor, só o deserto. Que o Senhor nos faça enxergar essa lição do deserto, como esse tema dessa mensagem. As lições que aprendemos no deserto. O que eu aprendi no deserto. Nos desertos da minha vida, o que eu aprendi. Paulo voltou outro homem do deserto. Mentalidade nova. Ele voltou com o coração transformado, as decisões totalmente moldadas pelo Senhor para ser quem ele foi. E deixou esse ensinamento para nós, para chegar no final da sua carreira e dizer para Timóteo que combati o bom combate, acabei a carreira e guardou a fé. Que nós tenhamos essa mesma atitude no deserto. Não fuja do deserto. Deixe que Deus te tire na hora certa. Não crie atalhos no deserto. Deixa que Deus te tire na hora certa. Ele é quem vai tirar você do deserto. Ele é quem vai transformar você no deserto. Porque quando você sair desse deserto, você vai sair um homem diferente, uma mulher diferente. Transformados pelo Senhor. Que Deus te abençoe nessa palavra. Que Deus te sustente nesse deserto. Que Deus tenha misericórdia e faça um milagre. Mas que você saia desse deserto fortalecida nele. Fortalecido nele. Porque foi ele quem te chamou desde o ventre da tua mãe. E está nesse tempo te moldando. Ah, mas eu já passei por tantos desertos. Não tem problema, vamos passar por vários. Passamos por um para uma obra. Passamos por outro para uma obra. E a obra do Senhor é realizada em nossa vida. Até que ele volte. Para que sejamos melhores a cada dia. De glória em glória. Até chegar à estatura de varão perfeito, iremos passar por desertos. Que Deus abençoe, que faça em nós o seu querer glorioso. Porque vivemos um tempo abençoado do Senhor de sermos co-participante desse reino. De termos esse privilégio de pregar essa mensagem do Evangelho. Somos embaixadores de Cristo. Um dia um certo homem de Deus disse isso. O chamaram para competir a presidência da República, a presidência dos Estados Unidos. E ele disse: como eu irei fazer isso? Eu não vou descer de cargo para ser presidente dos Estados Unidos. Eu já tenho o maior de todos os cargos, que é ser embaixador de Jesus Cristo. Oh, glória! Esse é o maior cargo que você tem, que Deus te escolheu para fazer, então faça com excelência. Não sei, você pode ser pastor, membro, ovelha, você pode ser diácono, presbítero, evangelista, missionário ou missionária, pastor, não sei. Faça com excelência esse chamado glorioso. Saiba que é o melhor chamado. Tenha esse gozo, essa alegria como Paulo. Ainda que perseguido, ele disse: foi o Senhor quem me chamou e eu não vou deixar esse chamado. Pode vir a perseguição que for, pode vir a rejeição que for, saiba que o Senhor está contigo. Tudo é Deus fazendo. Ainda que ele se utilize de homens maus, saiba que é Deus quem está fazendo.
Tá bom, meu amado, minha amada? Um grande abraço. Que Deus, o amor de Deus, venha cada dia suprir todas as tuas necessidades em glória, em todo o tempo de vida, em todo o tempo que você está vivendo. Grande abraço, no nome de Jesus. A paz do Senhor.